Bom, gente, dando continuidade aqui, nós vamos falar agora, entenda a Lei 6.890 de 2014, de inspeção periódica de gás e os riscos de uma contratação enganosa. O engenheiro mecânico Jader Krug é responsável técnico e diretor da empresa Spec Gás, e a Priscila Krug é advogada e técnica em edificações e gerente da Spec Gás. Então, por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Jader Krug, como ela comentou, sou responsável técnico pela empresa, diretor operacional. E a ideia aqui é falar um pouco sobre a Lei 6890, como o prazo limite se aproxima, as dúvidas vão aumentando e nós percebemos que a maioria das perguntas que chegam são muito semelhantes. Inclusive, no material de vocês tem uma lista de perguntas e respostas que vocês podem acompanhar, que são as principais perguntas que os síndicos geralmente encaminham para nós, né? A empresa Spec Gás já está há mais de 5 anos no mercado, faz parte do grupo Markrug, que é um grupo de inspeção, que trabalha junto na parte de óleo e gás também. Todas as inspeções do Inmetro, inspeções veiculares e também na parte de inspeção predial. Todas as empresas são acreditadas pelo Inmetro. Trabalhamos todas, nenhuma delas está fora de escopo do Inmetro. Pode passar, por favor. Então, só uma pergunta para vocês. Síndicos de condomínio com GLP aqui, por favor, levanta a mão. GLP. Então, hoje está meio dividido, mas o mercado de Niterói tem uma maioria GLP. E é uma questão grande que o síndico pergunta sobre a Lei 6890, que é a lei estadual, se GLP está dentro da lei ou não. Essa eu já vou responder agora. É o artigo 3º da lei. Então, o GLP entra na Lei 6890. Então, o síndico tem a responsabilidade solidária sobre isso. Coloquei uma foto aí sobre a questão de vazamento de gás, que o que mais chama atenção para todo mundo é sempre a explosão. Nós lembramos da inspeção predial quando ocorre, infelizmente, quando ocorre algum acidente. Tá? Mas uma coisa que nós estamos conversando muito com síndicos, que hoje nós fazemos parte da Associação Brasileira dos Organismos de Inspeção, da ABRAIP. Hoje eu sou vice-presidente, estou no cargo, e pelo nosso último levantamento, mortes por asfixia já passaram mais de 33% em relação às explosões. Então, o pessoal às vezes foca muito no vazamento de gás e esquece que tem um aquecedor dentro de casa que pode estar com vazamento de monóxido de carbono, que é um gás que nós não sentimos o cheiro, que causa esse tipo de morte. Não quero causar nenhum espanto, só coloquei essa questão aqui. Então, sobre a lei, por que o prazo 2023? Aqui eu vou fazer um apanhado rápido para vocês entenderem. A lei nasceu em 2014, depois de uma série de acidentes no Rio de Janeiro, com explosões e mortes por asfixias. A Genersa, junto com o CREA, criou a CODIR IN 48, totalmente baseada na BNT. A BNT hoje, para a lei do gás, ela tem 8 normas. E a revisão da BNT é muito mais frequente do que o RIP. Isso causou um problema em 2015, 2017, praticamente, que o Ministério Público teve que intervir. Por quê? Rio de Janeiro é pioneiro na instalação de gás natural em residências. Então, você teve a sua residência que tem um prédio antigo, que é a maioria dos prédios, Barra, Copacabana, Ipanema, Leblon, foi aprovado, foi dado o habite-se em cima do RIP, que está ali, que
que é o antigo regulamento de instalações prediais da SEG, que a primeira edição dele foi de 1972. Aí você vai fazer uma inspeção com uma norma de 2014, muita coisa vai dar errado. Então, 95% das residências estavam sendo reprovadas. Então, o IN 48 tinha 93 itens, o Ministério Público teve que intervir, fizeram a unificação do RIP com as 8 normas da ABNT, unificando itens, alguns itens ficaram de fora, e a ideia da Genersa e dos engenheiros do CRE, do Conselho do CODIR, no momento, foi focar em explosões e morte por asfixia. Então, chegamos no IN 73, que é a norma atual, é a norma que hoje nós estamos fazendo a inspeção. Ela tem 59 itens e é muito focada nesses 2 aí. Então, assim, ficou um pouco mais brando e por isso o processo de inspeção que ficou travado por causa dessas questões foi liberado novamente. E outra coisa que entrou no IN 73 foi o Inmetro. Antigamente, a empresa que fazia inspeção, ela poderia também fazer manutenção. Existia essa prática no mercado. Isso foi abolido. O Inmetro entrando, acabou esse conflito de interesse para não ter um número, uma não conformidade que possa não existir pensando na manutenção. Hoje não. Qualquer empresa do Inmetro, desconfie se alguma empresa do Inmetro falar que faz a manutenção também. Ou forçar, ou tentar direcionar para alguma empresa de manutenção quando ela fizer a inspeção no seu condomínio. Não, isso não pode. Entendeu? Pode. Então, a inspeção é feita, eu dividi aqui em 4 partes, são as 4 principais partes. Tem uma das partes que envolve os bombeiros também, mas aqui a rede de distribuição interna pega todo o traçado de rede, e aqui é uma questão grande também dos síndicos. Qual é a minha parte da rede e qual é a parte da concessionária? Tanto no GLP, ou fornecedor de GLP, Consigás, ou Naturgy. Dei o exemplo do Consigás ou outra GLP. Então, a norma explica, do medidor. O medidor é o ponto central. O medidor para dentro, o medidor pode ser no térreo ou pode ser no andar do apartamento. Do medidor até o ponto de uso é responsabilidade do morador. Do medidor para a rua é responsabilidade da concessionária. Isso aqui a gente pode, num prédio pequeno, pode não dar muita diferença, mas na Barra, nós pegamos um condomínio da Barra que tem 450 metros da rua até o ponto de consumo. E o vazamento estava nesse trecho. Então é a concessionária que é responsável. Isso dá muita dúvida no síndico. Quem é o responsável por esse... E às vezes o síndico acaba pagando o conserto que não é dele, não é nem responsabilidade dele. O vazamento é do morador. O condomínio geralmente é solidário, dependendo do tipo de manutenção que tenha que ser feito. Porque vamos supor... Tubulação nova não, né? Você acabou de falar de uma tubulação nova. Nós já pegamos tubulação em prédios antigos. Copacabana é bom de citar. Então, assim, que é a mesma situação e não tinha como achar o ponto de vazamento. Nós medimos, mostramos, existia o vazamento, como era uma área aberta, ninguém sente o cheiro, o vazamento existe, nós conseguimos medir, mas não sabemos em que ponto é. Então, não existe outra saída, a não ser ou troca a tubulação ou injeta resina. Logo cria como se fosse uma nova tubulação interna no tubo e acaba com vazamento. Então isso aí é uma das soluções. Né? Então me parece que não há responsabilidade do condomínio. Ou é da empresa, ou é do morador. E o condomínio, onde é que entra essa responsabilidade? Não, como é que eu gosto de dizer o que é um pouco é o contrário. O condomínio é o responsável geral. Porque o condomínio é o responsável solidário. Porque se tiver algum sinistro, o síndico é responsabilizado. Então, assim, muita gente está deixando para a última hora, sabe que 2023 é o prazo final, março de 2023,
por causa desses ajustes que tivemos que fazer na norma, porque senão não caminharíamos no Rio de Janeiro. Tinha muita diferença entre a BNT para o RIP, que era a norma antiga. Então, foi feito isso. Nós perdemos esse tempo e quando entrou esse TAC, ele jogou o prazo que era 2021 para 2023. E essa responsabilidade nós chamamos de responsabilidade solidária. Caso de sinistro, com certeza o síndico vai ser acionado. Então, teste de estanqueidade, que é um teste que também é uma parte do processo. O pessoal de GLP utiliza bastante também para a vistoria dos bombeiros, utiliza o mesmo teste. Então, além de fazer a inspeção toda, como ele vai receber um laudo do prédio em relação ao teste de estanqueidade, ele já usa também o mesmo teste de estanqueidade. Tá? Isso aqui é importante, eu botei aqui uma imagem, vocês podem não estar conseguindo enxergar. Isso aqui é o ábaco. O que acontece muito em teste de estanqueidade? Nós pegamos algumas coisas que chegam a ser absurdas. Nós pegamos um condomínio no Rio de Janeiro que ele foi reprovado com a maioria dos apartamentos com vazamentos menores que 1 litro hora. 1 litro hora para SEG e para coisa é quase desconsiderado. Ele é irrisório. Então, você forçar um condomínio a fazer uma manutenção que pode ser caríssima, por causa de um vazamento que, dependendo do andar irrisório, você tem uma perda de menos de 1 litro hora, a gente pode estar falando de 0,1 litro hora, isso é muito ruim. Nós refizemos todos os testes lá, nós encontramos de 96 apartamentos, só 4 realmente tinham vazamentos que eram consideráveis, né? Então, hoje, pela norma, menos de 1 litro hora é aceitável, de 1 a 5 litros, tem de 30 a 60 dias para consertar, acima de 5 litros hora é lacre. Tá? Inclusive, nesse condomínio, nós encontramos um vazamento de 20 e poucos metros cúbicos que estava no relatório de quem tinha feito. Nós não conseguimos nem entender como que o técnico chegou num valor desse. Nem numa plataforma da Petrobras nós conseguimos uma vazão dessa. Mas isso faz parte do mercado, existe isso aí. Né? Medição de abrigo de medidores. Eu até coloquei ali porque existe. Nós pegamos algumas coisas sobre abrigo de medidores, o pessoal usa. Não pode ter nenhuma... Isso. O pessoal estava criando galinha lá. E esse abrigo é grande. Eu cortei a foto ali porque senão não ia aparecer grande, não. É uma criação razoável de galinhas nessa região aí. Então, assim, pelo menos ovos não faltaram no condomínio, né? Isso. Tem aqui um exemplo de um PI de LP, já com os redutores de pressão na saída, que também pode ser nos andares, o mais comum é logo na saída do medidor, e um de gás natural lá em cima. Instalação de aparelhos a gás. Então, na instalação de aparelhos a gás, aqui nós já vamos entrar na questão de não conformidades e da queima da verificação com o analisador de gases. Tá? Eu dei um exemplo aqui, isso aqui é uma das não conformidades mais comuns. O ponto se tiver um sinistro, a lei pede, deixa bem claro, que o registro tem que ficar em fácil acesso. Esse é o caso. Aqui lá está tendo o teste. Isso aqui, se não me engano, é um apartamento no Leblon. Cortou ali um pouco coisa. Aqui eu peguei outra posição, que ali já ele ficou atrás do fogão. A mangueira está ok, ela está conforme a BNT, está com a marcação, tudo. É uma mangueira correta. Nós encontramos muito tipo de mangueiras que não são para gás natural. Nós encontramos... Isso o pessoal compra, acredita que é a mesma coisa, o vendedor diz, não, pode, serve, coloca lá. Dá 3 meses ela está se desmanchando e está vazando. Aí chegamos no que eu estava comentando, sobre ventilação, níveis de oxigênio e monóxido de carbono. A questão toda da ventilação, o pessoal às vezes fica, não, por que eu tenho que ter a minha janela travada? A sua janela travada,
é o elemento de segurança, porque se você tiver um vazamento de monóxido de carbono, ali está tudo funcionando bem. Está existindo a queima está saindo pela tubulação, está indo para a rua. Tudo certo. Mas se por algum motivo isso parar de acontecer, você precisa ter as suas ventilações que vão dar vazão para esse gás, não vai deixar a concentração chegar a um nível de chegar a óbito. Então aqui eu vou dar um exemplo de que o que pode acontecer. Chaminés, encontramos muito isso. Principalmente chaminés que o pessoal acha que o terminal tipo T não tem função nenhuma. Não é a função, claro, não estou dizendo aqui que a função do terminal tipo T, no final da chaminé, é impedir que pássaros entrem. Não estou falando isso, mas ajuda. Pássaros fizeram o ninho, ali tem outra situação, que o pássaro morreu. Isso aqui foi uma senhora, foi lá no Leblon, ela comentava até que toda vez que tomava banho, saía do banho e se sentia mal na sala. Um apartamento que não era dos maiores, então nós acreditamos pela saída que ela tinha na sacada, a abertura que ela tinha na sacada foi o suficiente para ela não acontecer nada com ela, graças a Deus. Nós encontramos isso aí na resistência dela. Então toda a queima estava voltando, todo o monóxido de carbono estava voltando. E é um gás que não tem cheiro. Não tem cheiro. Então, no Chile, como vocês ficaram sabendo daquela questão do apartamento Airbnb, chegaram lá, estava muito frio, resolveram tirar a trava da janela e fecharam todas as janelas do apartamento. Alguém resolveu tomar banho, na madrugada a família inteira acabou falecendo. Então, por isso que a gente bate muito, eu sei que o pessoal fica muito com explosão, mas o pior é o risco aquecedor. E aquele aquecedor lá, aquilo ali foi uma obra-prima. Aquele aquecedor ali, ele dá em lugar nenhum. Aquele ponto que vocês estão vendo ali, que parece uma caixa, que pode sair para algum lugar, nós abrimos, até pedi para o técnico me mandar a foto depois de aberto, ele dava em lugar nenhum. Então por isso que o gás voltava todo. Saturava naquele ponto, o gás acabava voltando para o ambiente. Entendeu? Mais uma pérola da engenharia. A chaminé termina logo em cima do aquecedor. Então, assim, isso acontece, tem muito. Entendeu? Os aquecedores, aqueles apartamentos mais antigos, aquecedores dentro do banheiro, dentro do box, quase nós não encontramos mais. Isso nós pegávamos muito nas primeiras inspeções. Isso aí tudo já foi muito corrigido, o pessoal já entendeu. Mas ainda aparece um desses aí. Está jogando todo o gás para o ambiente, entendeu? Sorte que ela tem, essa janela não está aparecendo, mas a janela do lado ela é aberta, ela é travada. Então logo ela não aconteceu nada por causa disso. Ela tem uma ventilação ali muito maior do que a quantidade de área de ventilação que precisa. Priscila vai explicar um pouco da parte administrativa. Só uma pergunta. Sim. Essa inspeção, mesmo para prédio novo, menos de um ano de entrega, tem que ser feita em março? Tem que ser feito. Não sei se o prazo de você vai ser março de 2023. Mas uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, a inspeção que a Natod faz, a primeira inspeção, é uma inspeção para colocar em uso. Essa inspeção ela não mede queima de monóxido de carbono, não tem um analisador de gases, ela só verifica basicamente se tem algum vazamento. Se a tubulação vai ter algum vazamento, ela libera para colocar em uso. São inspeções diferentes, porque o pessoal confunde muito. Não, o seu prédio é novo. Mas acontece muito, eu acabei de religar meu gás, o gás estava há 5 anos e a Natod veio aqui e liberou. Não, ela liberou para você religar o gás. A inspeção periódica, conforme a lei, que dura 5 anos, você vai. Nós estamos com, a associação está com um projeto de lei para deixar isso bem mais claro, projeto novo de lei, porque tem muitas dúvidas disso aí. Então ela vai associar a lei nova à data de habite de cada condomínio, não colocar todo mundo junto, porque você tem um condomínio de 1 ano, você vai entrar na mesma contagem num condomínio de 20 anos. Então, assim, não é justo. Então, essas questões estão sendo discutidas na Câmara de Deputados para a nova lei
deixar isso bem claro e terminar com esses ruídos aí que acabam complicando, né? O pessoal fica com dúvida, eu faço ou não faço? Confunde até a pessoa, né? Confunde até a pessoa. Então, assim, o novo projeto de lei que nós estamos trabalhando, a associação junto com o CREA e com a Genersa, tem tudo isso. Ele está bem, tudo que foi até hoje, que deixa essas lacunas, até a questão de notificação da NATOD. A NATOD é obrigada a notificar 250 mil pessoas ano. Entende? O convênio entre a ANP com a Genersa para notificação dos condomínios de GLP precisa ser assinado. Então, assim, tudo isso está caminhando para tirar essas dúvidas aí. Bem, bom dia. Queremos agradecer a Magalhães por dar essa oportunidade, né? Não só para a empresa SPEC Gás, mas para todos vocês, que a gente sabe que é um assunto que gera muitas dúvidas. E, inclusive, a gente colocou esse material aí na pastinha de vocês com várias perguntas, que são as perguntas mais frequentes que a gente recebe, né? Então, vou começar aqui falando. Tem como tirar o sotaque? Não tem não, né? Então, quando um condomínio fecha com a gente, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente manda é uma circular para que seja divulgada no condomínio. Geralmente, essa circular é colocada nos elevadores e a gente disponibiliza um link também que pode ser enviado nos grupos de WhatsApp. Nessa circular, a gente faz um breve resumo do que é a lei, do prazo, dos valores, e também a gente deixa uma lista com o porteiro, que às vezes tem morador, às vezes idoso, não sabe usar ali o QR Code, e ele pode colocar o nome lá nessa lista, a gente pode entrar em contato com eles para poder fazer o agendamento. E aí, nesse agendamento, a pessoa coloca o nome completo, o CPF e o número NATOD. No GLP não tem esse número NATOD, eu vou explicar por quê. Aqui é um modelo do nosso laudo, né? No laudo, ele é colocado todos os dados dos testes de estanqueidade, a vazão de fuga, os dados do medidor, a identificação de todos os equipamentos. Aqui é colocado qual foi a não conformidade, tipo uma chaminé sem o T, ou então um registro de difícil acesso, é o mais comum. Então, o pessoal que tem fogão aí, que o registro é atrás do fogão, que precisa afastar o fogão ou se debruçar, infelizmente precisa modificar. E aí tem técnico e assinatura do morador. Todo o nosso sistema é digital. Isso traz mais confiabilidade e a margem de erro diminui bastante. E aí é colocado esse selo, geralmente é colado no aquecedor, com a data da inspeção e a data da próxima inspeção. Por que o número NATOD? Não adianta fazer inspeção. Alô? Está tudo conforme o laudo não ser enviado para a NATOD. Acontece muito de algumas empresas fazerem a inspeção e o condomínio ser notificado e o morador não entender. Então, como saber? A senhora liga para a NATOD, dá o seu número do cliente e pergunta, eu quero saber, o meu laudo foi lançado, está tudo ok, senão, infelizmente, não vai adiantar. E a gente precisa desse número, muitos clientes questionam por quê, que é justamente esse número a gente coloca no portal e lança o laudo. O cliente recebe uma cópia por e-mail e é enviado outro para a NATOD. E eu selecionei aqui algumas das principais perguntas que são feitas, né? Já foi falado aqui com relação à obrigação. A lei menciona que a obrigação é de cada proprietário. Porém, em caso de sinistro, a obrigação do condomínio é solidária. Então, é necessário o engajamento do síndico em fazer essa inspeção junto aos moradores. E sem falar que a inspeção coletiva, quando a contratação é feita pelo condomínio, é muito mais barato. É diferente do condomínio fechar com a gente e diferente de um morador simplesmente ligar e pedir uma inspeção. O valor geralmente chega a dobrar. Além da tubulação que passa por todo o condomínio, né? Então coloca todo mundo em risco. Não adianta um apartamento estar inspecionado e os demais não. O ideal é que todos estejam inspecionados. Empresas que prestam serviço à NATOD ou credenciadas pelo Sindistal podem executar a inspeção exigida pela lei? Não, somente empresas credenciadas pelo Inmetro. A NATOD, ela apenas disponibiliza lá informações de como você encontrar as empresas credenciadas pelo Inmetro. Nós colocamos, inclusive, no material aí o passo a passo de como achar a lista dessas empresas. Empresas de manutenção também não executam inspeção periódica de gás, até porque geraria o conflito de interesse. Uma empresa que, de forma ilegal e muitas vezes agressiva, ficam obrigando o morador a contratar
elas para fazer inspeção. Só que cada morador, cada condomínio tem liberdade para escolher a sua empresa e é imprescindível que seja uma empresa credenciada pelo Inmetro. Nós somos auditados anualmente, são extremamente rigorosos, todos os equipamentos eles são calibrados anualmente, então isso traz mais confiabilidade para todo o processo. Então, quais são os critérios que devem ser observados para escolher uma empresa? O tempo de mercado, por quê? Se vocês forem lá no site do Inmetro, vocês vão ver a quantidade de empresas que têm canceladas. Elas entram no mercado e não conseguem se manter, justamente pela rigidez do Inmetro. A auditoria deles é muito rigorosa. A avaliação de outros clientes é muito importante, como eu já falei, empresas casadas que oferecem a manutenção junto, valores muito abaixo do praticado, não tem como, porque os equipamentos são caríssimos, cada técnico carrega materiais em torno de R$8.000, então não pode ser nem qualquer técnico, porque justamente vai entrar na casa do morador, às vezes é uma pessoa idosa, tem que saber tratar a pessoa, tem que ter paciência, em caso de não conformidade, tem que saber explicar. Então, a gente passa por um treinamento também muito rigoroso dos nossos técnicos. E o tempo médio de inspeção, por se tratar de uma inspeção muito criteriosa, é impossível fazer em menos de meia hora, porque são vários testes e alguns testes exigem um tempo mínimo. Então, é isso. A gente espera que possa ter esclarecido. Eu sei que muitas dúvidas ainda podem ocorrer. A gente vai estar ali na mesa, tem a Beatriz, que vai estar lá falando com vocês, tem o nosso técnico Vitor, e qualquer dúvida vocês podem também entrar em contato pelos nossos canais, e a gente tem uma promoção que quem solicitar a proposta hoje, ou falar que participou do evento, a área comum do condomínio vai ser cortesia. Então é isso, muito obrigada.